essa responsabilidade de trazer a mensagem, né? A palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos repreende, que nos fortalece, que nos liberta. A palavra de Deus que muda a nossa vida. Os irmãos abram no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Aleluia. Eu vou estar passando o que o Senhor colocou no meu coração relacionado a essa palavra, o que o Senhor falou comigo através dessa palavra maravilhosa que vai nos ensinar, que vai nos orientar. E o tema que eu deixo para essa mensagem, o tema que eu dou para essa mensagem que o Senhor confiou a mim é uma pergunta para a igreja, uma pergunta para você: qual é a medida da sua força? Esse é o tema dessa mensagem. Uma pergunta: qual é a medida da sua força? Você já parou para pensar nisso? A sua força é pequena? A sua força é média? Ou a sua força é grande? Vamos ler. A palavra do Senhor nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Oh, meu Deus! Aleluias! Os irmãos podem continuar sentados, amém? Essa é a palavra aí, o texto base. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aí eu inicio essa mensagem perguntando para você, reflita aí, qual é a medida da sua força? A sua força é pequena? A sua força tem sido considerada uma força média? Ou a sua força tem sido uma força grande? A sua força é grande? Se a sua força é pequena, o que você pode fazer para melhorar? Se a sua força é média, como você pode melhorar para que ela chegue a ser grande? E se a sua força é grande, ótimo, a sua força é grande, está sendo suficiente para vencer as suas batalhas. Como você tem usado a sua força? Repare que o texto diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então o seu posicionamento na batalha determina como será a tua força. A atitude que você toma diante dos desafios da vida determina se a sua força é pequena ou se a sua força é média. Eu vou deixar aqui, vou tirar como exemplo aqui alguns conselhos. Na verdade eu vou dar 3 conselhos com essa mensagem. Conselhos para aumentar a medida da tua força, tirando como exemplo a situação que alguns homens passaram na Bíblia. O primeiro conselho que eu dou para a sua força: se a sua força tem sido pequena diante das batalhas, diante das adversidades, você não aguenta mais, parece que você vai sucumbir, a impressão é que você vai ser derrotado diante das batalhas, a tempestade está se levantando e está te assustando, está desestabilizando a sua vida espiritual, está desestabilizando a sua vida emocional, está desestabilizando o seu casamento. Então eu deixo 3 conselhos aqui sobre como aumentar a medida da sua força. O primeiro conselho que eu dou é o seguinte: não confie só na sua força sem levar em consideração o agir de Deus. O primeiro conselho: não confie só na sua força sem levar em consideração o agir de Deus. Por quê? Porque diante da batalha tem que ter a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode esperar que Deus faça tudo por você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se posicionar na batalha. E como o versículo diz, se você for frouxo, se você se posicionar de uma maneira frouxa, a sua força vai ser pequena. Eu tomo como exemplo o rei Saul. O rei Saul, ele se posicionou como diante dos desafios da vida? Ele confiou apenas nele. Ele confiou na pessoa dele, no prestígio que ele tinha com a sociedade, e não levou em consideração a vontade de Deus, não levou em consideração o agir de Deus, os projetos de Deus. Em 1 Samuel capítulo 13 e capítulo 15, acontece que Deus manda ele derrotar todos os amalequitas,
e ele não derrota todos. Pega o rei, não mata o rei, não derrota o rei, não derrota, mas não mata o rei, e pega o melhor do gado para sacrificar o Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor, ele pensou em fazer as coisas por conta própria. Eu acho que vai ser bom fazer isso aqui, mas o Senhor falou para não fazer. Ele agiu de acordo com o entendimento dele, sem considerar a vontade de Deus, sem considerar o querer de Deus. E veio o profeta Samuel e disse: Saul, Saul, por que fizeste isso? É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, no capítulo 15 ali também, ele aguardava o sacerdote que era Samuel. Samuel chegou em cima da hora. O que ele fez? Antes que Samuel chegasse, ele ofereceu holocaustos. Ele não poderia fazer isso, mas ele agiu por conta própria. Ele não confiou em Deus, ele confiou na habilidade dele. Eu sei fazer isso aí, eu já vi o sacerdote fazer várias vezes, eu vou fazer. É meter a mão para fazer uma coisa que não compete a você fazer, era para o sacerdote fazer. Então Saul confiou apenas nele e não levou em consideração. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Você quer que a sua força seja pequena, média ou grande diante das batalhas? Eu acho que ninguém quer ser fraco diante das batalhas. Ninguém quer ser derrotado diante da adversidade. Então o primeiro conselho é esse: não confie só na sua força, sem considerar Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel tem o evento de Golias, que todos conhecem. O evento do Golias, o gigante que desafiou os exércitos de Israel. E o que o rei Saul fez? Ele se acovardou. Ele se acovardou porque ele olhava só para ele. Ele se acovardou porque ele olhava e confiava naquela armadura física ali que ele ofereceu para Davi. Mas chegou Davi, um jovem inexperiente em batalha, e Davi falou o quê? Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então Davi olhou para quê? Davi tinha habilidade, era corajoso, era valente. Por quê? O que eu disse no início da mensagem: você tem que ter a sua postura na batalha e confiar as suas habilidades a Deus. Confie as suas habilidades a Deus. Confie em Deus, não faça como Saul. Saul confiava na espada, na lança dele, naquela armadura que ele deu para Davi vestir, e não coube em Davi. Aí Davi disse o quê? Confiou, ele falou: eu sou valente, tenho o Senhor comigo. Eu matei um leão, eu matei um urso. Olha só, ele não confiou só nas habilidades dele. Eu matei um leão, eu matei um urso, assim como o Senhor me livrou do leão, assim como o Senhor me livrou do urso, ele vai me livrar das mãos desse gigante. Aleluia. Ao contrário de Saul, e como muitos fazem assim, quer vencer a adversidade com as suas próprias forças, sem levar em consideração o agir de Deus, sem pedir nem auxílio de Deus, e são derrotados na batalha, ou tem uma falsa vitória. Às vezes está pensando que está vencendo, mas vai ver, está sendo derrotado na batalha. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz que maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua força, e não considera o Senhor. Muita gente pensa que esse versículo diz que maldito o homem que confia no outro. Não, é mais sério do que isso. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força e não considera o Senhor. Foi isso que Saul fez. Esse é o primeiro conselho que eu deixo. Se você não possui, não procura se equipar para a batalha, se você não possui habilidade alguma e não confia em suas habilidades ao Senhor, infelizmente a sua força vai ser pequena. Aleluia. O segundo conselho que eu dou, para ser, por causa do horário, o segundo conselho que eu dou, o primeiro foi esse: não confie nas suas próprias forças, sem considerar o agir de Deus. O segundo conselho que eu dou para a igreja, relacionado a isso, como aumentar a medida da sua força, é: seja fiel. Seja fiel e dê o melhor de si diante da adversidade. Seja fiel ao Senhor, não importa o que esteja acontecendo. Seja fiel ao Senhor e dê o melhor de si. A minha esposa deu uma saudação maravilhosa aqui, poderosa, falou: amo ao Senhor, mas quando passa a adversidade, esse amor é abalado. Já não quero mais fazer, já não vou mais fazer. Entendeu? Que amor é esse que você tem pela obra do Senhor? Passa
passa por uma adversidade, já não vou mais fazer. O segundo conselho: seja fiel e dê o melhor de si. Aí eu tomo como exemplo José do Egito. Todos conhecem a história de José do Egito. Capítulo 37 de Gênesis conta a história de José do Egito. José do Egito, apesar de tudo que ele passou, ele foi fiel ao Senhor e ele dava o melhor de si em tudo que ele fazia. Tanto que na casa de Potifar, tudo que ele fazia, ele dava o melhor de si. E o Senhor prosperava o trabalho das mãos de José. O Senhor prosperava tudo que ele fazia, porque ele dava o melhor de si. José foi vendido pelos irmãos. Aí o seu irmão te vende, o seu irmão te trai, o seu irmão te difama, o seu irmão te calunia, o seu irmão está te difamando. Aí você já para de fazer o melhor de si, já deixa de ser fiel e para de fazer o melhor de si. Estava fazendo, já não faz mais direitinho, sabe? Já não tem zelo mais na obra de Deus, já não trabalha direito, já não cuida bem das coisas, aquilo que o Senhor compete a você fazer, você já não faz direito, você estuda, aí passa uma adversidade aí, seu irmão te perseguindo alguma coisa, você já não estuda como estudava antes. José foi vendido pelos irmãos, José foi feito escravo. José foi feito escravo, aprisionado lá no Egito. Ele não era escravo, mas ele se manteve fiel, porque José tinha na consciência dele: eu estou escravo, escravizado por essa situação, mas eu não sou escravo. Aleluia! Ele foi traído pelos irmãos, ele foi feito escravo, ele foi difamado pela mulher de Potifar e continuou fiel. Senhor, o que é isso? Eu estou sendo difamado, eu estou sendo difamado, vou chutar o balde, vou abandonar tudo. Foi difamado e foi esquecido. Foi vendido pelos irmãos, foi esquecido lá no presídio. Ele interpretou o sonho do padeiro, falou: daqui a 3 dias o padeiro vai morrer. E você, copeiro, daqui a 3 dias você vai servir vinho na taça do faraó. Amém? Amém. Quando você estiver com o faraó, lembra de mim, comenta com ele sobre mim. Eu estou aqui inocente, eu fui difamado. E o copeiro foi restituído ao cargo 3 dias depois. Esqueceu de José. Só 2 anos depois, quando o rei teve um sonho, que ele lembra: tem um prisioneiro lá dos hebreus que ele tem o dom de interpretações. 2 anos depois que ele foi lembrar de José, ele esqueceu de José, e com tudo isso, José foi fiel ao Senhor, não deixou de ser fiel e de fazer tudo da melhor maneira que ele podia fazer. Ele dava o melhor de si. Aleluia! E fazendo isso, a força de José não era pequena e não era média. Amém? Não era pequena e não era média, porque ele era fiel e dava o melhor de si. O terceiro conselho que eu dou, e último aqui, dos 3 conselhos, o terceiro conselho é: aumente seu desempenho. Vocês lembram do texto que eu tomei como base para a pregação? Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O terceiro conselho que eu deixo para você é: aumente o seu desempenho. Eu vou tomar 2 pessoas, 2 homens de Deus, para poder dar exemplo de como eles aumentaram seus conselhos. O primeiro homem de Deus que eu tomo como exemplo, Neemias. Chegaram para Neemias e disseram: os portões da cidade foram queimados a fogo, Jerusalém foi destruída. Ele muito se entristeceu. Aí o que Jeremias fez? Jeremias era homem de Deus. Aí o que ele fez? Ele jejuou. Ele jejuou e orou do mês de Quisleu até o mês de Nisan. São aproximadamente de 3 a 4 meses. Neemias jejuou praticamente de 3 a 4 meses, jejuou e orou para Deus dar graça a ele diante do rei, para que ele pudesse falar com o rei, porque ele era copeiro do rei. Ele provava a taça de vinho, ele provava para o rei saber que não estava envenenado. Ele dava um gole e dava ao rei, servia, mas não podia falar com o rei. Não podia falar com o rei. Então ele jejuou por cerca de 3 a 4 meses, pedindo ao Senhor que o desse graça diante do rei, porque o rei podia resolver aquele problema. Neemias capítulo 1, versículo 11, está narrando
está fazendo essa narrativa. E Neemias, no capítulo 2, versículo 2, diz que o rei olhou e falou: seu semblante está triste, você está doente. Ele podia morrer, ninguém podia se apresentar ao rei com um semblante triste. E o versículo diz que Neemias temeu e muito pela vida dele, mas ele não deixou de agir. Como toda pessoa de sucesso, ele sentiu medo, mas não se travou por causa do medo. Porque a pessoa de sucesso, você quer ser uma pessoa de sucesso, você sente medo, você acha que quem tem sucesso na vida espiritual, na vida empresarial, na vida, enfim, secular ou religiosa, você acha que quem tem sucesso, ele não tem medo? Ele tem medo, mas a pessoa de sucesso, ela age apesar do medo. Ele sentiu muito medo, ele disse que foi muito medo, mas ele agiu assim mesmo, orou e jejuou, aumentou o desempenho dele. Eu deixei aberto até em Neemias aqui. Aí no capítulo 4, aí todos conhecem a história. Aí o rei falou: Neemias, vai lá e restaura a sua cidade. Vai lá, pode ir lá, restaura Jerusalém, restaura os muros que foram queimados a fogo. Ainda vou mandar uma comitiva para te ajudar e alguns materiais para ajudar lá na reconstrução de Jerusalém. Aí ele foi lá fazer a obra. Aí levanta Sanbalat e Tobias para atrapalhar a obra. Ele estava progredindo na obra lá, fazendo a obra, restaurando a cidade, restaurando os muros que foram queimados a fogo, a muralha, porque as cidades eram cercadas por muros que as protegiam, como todos sabem. E o que acontece? Eu vou ler aqui, Jeremias capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Eu vou ler, os irmãos, prestem atenção. E sucedeu o quê? Ouvindo Sanbalat e Tobias, que os arábios e os E sucedeu o quê? Ouvindo Sanbalat e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto ia crescendo a preparação dos muros de Jerusalém, que já as portas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Aleluias. Versículo 8. E ligaram-se entre si todo esse povo aqui, amonita, arábio, Tobias, Sanbalat, se reuniram, uniram forças, e ligaram-se entre si todos para virem a atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Você está passando por uma adversidade e o que acontece? O inimigo se levanta, assim como se levantou com eles. O que Neemias fez? É o terceiro conselho que eu deixei aqui na mensagem. Aumente seu desempenho. Grave isso, igreja. Aumente seu desempenho. Eles se reuniram. O que Neemias fez diante disso? Capítulo 4 do livro de Neemias, versículo 17 e 18. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com a sua mão. Versículo 16 e versículo 17, desculpe. E sucedeu o quê? Desde aquele dia que eles se reuniram, uniram forças para vir atacar eles, desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Eles só trabalhavam, e não tinha aquilo. Mas quando o inimigo se levantou daquela maneira, ele botou metade deles com escudos, com lanças, com espadas. Versículo 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha armas. Glória a Deus! Quando o inimigo se levantou de maneira surpreendente, que se juntaram ali 3 povos, mais Tobias e Sanbalat, o que Neemias fez, igreja? E nos traz um ensinamento. Ele aumentou o desempenho dele na batalha. Metade dos mortos para de trabalhar, metade fica com escudo, com lança, com arco, e olhando, e um sempre do lado de Neemias com a trombeta, ao avistar o inimigo se aproximar. E os que trabalhavam, com uma mão eles trabalhavam, e com a outra eles seguravam a arma. Trabalhava o pedreiro, estava com a colher na mão e com a espada na outra, e vigiando, trabalhando e vigiando. Ele aumentou o desempenho dele. Aleluia, isso é muito importante, é muito profundo o ensinamento que essa palavra nos traz. Outro homem de Deus que aumentou o desempenho dele
foi o profeta Daniel. O profeta Daniel, como todos sabem, orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Que, como antes ele fazia, ele orou 3 vezes ao dia, porque procuraram com o que acusar o profeta Daniel e não encontraram. Então disseram: vamos acusá-lo em algo da fé dele, porque eles viram, espiaria, ele ora 3 vezes ao dia. Ele não vai deixar de orar, porque ele sabia que ele era um homem de fé, era um homem de oração. Então o profeta Daniel, lá já com aproximadamente 85 anos de idade, foi surpreendido orando, como antes de costume fazia, orava 3 vezes ao dia, e foi lançado da cova dos leões. Entenda, igreja? Ele orava 3 vezes ao dia. No capítulo 10, quando ele precisava de uma resposta de Deus, esse é o capítulo 6, ele orava 3 vezes ao dia. No capítulo 10 do profeta Daniel, quando ele precisava de uma resposta de Deus, o que ele fez, igreja? Um jejum de 3 semanas. Daniel jejuou por 21 dias. Sabe o que é isso, igreja? O homem orava 3 vezes ao dia. Comunhão com Cristo. Mas quando ele precisou de uma resposta urgente e clamou, e a alma dele ficou aflita: Senhor, eu quero essa resposta dos altos céus. O que ele fez? Ele aumentou o desempenho dele na batalha. Ele jejuou por 21 dias. Ai, Deus, como tem sido o seu desempenho na batalha? Eu vou repetir a pergunta: como tem sido o seu desempenho na batalha? Porque você tem que aumentar o seu desempenho. A tribulação, todos passam. O Senhor Jesus disse, João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, tenham bom ânimo. O que acontece? Você passa por aflição, adversidade. A aflição, a adversidade, a angústia, os desafios da vida aumentaram. E o seu desempenho aumentou ou continua o mesmo? Você precisa aumentar o seu desempenho. Certa vez na minha vida, eu passei por uma fase tão terrível. Aconteceu algo terrível comigo, que as pessoas ao meu redor pensaram que eu fosse enlouquecer. As pessoas ao meu redor pensaram que eu fosse enlouquecer, pensaram que eu ia sucumbir na fé, pensaram que eu ia surtar. As pessoas pensaram isso e eu pensei também. O meu patrão na época, que não era nem evangélico, me disseram que ele foi em cada funcionário e falou: ora pelo Leandro, tá? Ora pelo Leandro. Não era nem evangélico. Tamanha aflição que eu passei. Pensaram que eu ia enlouquecer, que eu ia surtar. E eu também pensei. O que eu fiz? Eu jejuei ao Senhor. Comecei a buscar o Senhor com jejum, porque foi uma provação muito pesada. O ataque do maligno aumentou. O que eu tinha que fazer? Eu precisava aumentar o meu desempenho. Se eu não aumento o meu desempenho, se a adversidade aumenta, se o ataque do maligno aumenta na sua vida e você não aumenta o seu desempenho, a sua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. O desempenho do inimigo aumentou, a adversidade aumentou. Repito, você tem que aumentar o seu desempenho. Então o que eu fiz? Parecia que eu ia surtar e eu pensei, realmente, se eu não me apego ao Senhor com jejum e oração, realmente eu ia surtar. Então eu jejuei. Eu fiz 4 meses de jejum. Eu jejuei do dia 5 de julho ao dia 10 de novembro. Fiz 4 meses ininterruptos de jejum. E orava de manhã, orava meio-dia, orava à noite, orava 3 horas da manhã. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E esses 4 meses ininterruptos de jejum. E assim eu não sucumbi, eu não caí. No ano passado, lá por março, o inimigo começou a se andar também na minha vida. Março do ano passado agora, nós estamos em setembro, outubro. Estamos em outubro, início de outubro hoje. Em março do ano passado, o inimigo começou a se andar na minha vida e a se levantar. Aí o que eu fiz? Eu aumentei o meu desempenho. Falei com a minha esposa, que era minha noiva na época: vou jejuar, vou fazer 10 dias de jejum. E ela foi comigo. Aí a partir daí que nós namoramos até hoje, a gente sempre jejua junto. Aí fizemos 10 dias de jejum e o inimigo foi derrotado. Por quê? Aumentamos o nosso desempenho. No meado desse ano, em junho, o inimigo se levantou na minha vida e estava me perturbando muito,
estava me afligindo muito, a adversidade estava terrível, estava desestabilizando, estava me desestabilizando, espiritualmente, emocionalmente, estava difícil. O que eu fiz? Ano passado, amor, fizemos 10 dias de jejum, porque eu estava jejuando durante o ano, em março, jejuei hoje, mês que vem jejum de novo, e o inimigo parecia que estava prevalecendo na minha vida. No meado desse ano, por junho, eu falei, vamos jejuar 10 dias. Eu e minha esposa fizemos jejum 10 dias de novo. Jejuamos durante 10 dias, todo dia, 7, 8 da noite, entregamos jejum. Quando era culto, teve culto de quarta-feira, entregamos jejum 6:30 da noite, viemos para o culto. Fiz 10 dias de jejum e o diabo foi derrotado. E falei com ele, então, jejuamos até a quinta-feira, terminou, o 10º dia. Aí falei, semana que vem a gente jejua terça e quarta. Minha esposa, tá bom. Hoje já tem esse quadro, e passamos a jejuar, e todos os dias colocamos isso na nossa vida, porque o inimigo tem uma fúria muito grande na minha vida. Eu tenho que reconhecer isso. Você precisa reconhecer que o diabo tem planos para a sua vida. Os planos de Deus são muito maiores e com certeza muito melhores, mas o inimigo quer te derrubar. Pessoas querem te derrubar, te caluniam, te difamam. Pessoas lutam para derrubar a sua vida. E o inimigo também. O que você tem que fazer é ter consciência de que estamos numa guerra espiritual e se posicionar como um soldado consciente dessa batalha e aumentar o seu desempenho. A partir daí nós colocamos, como toda terça e quinta nós jejuamos. Até hoje, nosso dia de jejum é terça e quinta-feira. Vamos passar, o inimigo se levantou, fizemos 10 dias de jejum, ele foi derrotado, então vamos continuar 2 dias por semana jejuando. Para aquele demônio estava me perturbando, olhar na esquina, não quero nem passar por aquele ali, porque aquele ali aumenta o desempenho. O seu marido está problemático, seu filho está problemático, um vício que você não consegue largar, alguma adversidade que é muito grande, aumente o seu desempenho. Mas eu oro para a conversão do meu marido, ou eu oro para a conversão do meu filho, e o cara ficou pior. Que isso? Ficou pior. O camarada bebia só final de semana, agora está bebendo de segunda a sexta. O que está acontecendo? O diabo aumentou o desempenho dele. Aumente o seu desempenho. Aumente o seu desempenho. Você levanta, você ora 15 minutos de manhã, passa a orar 30 minutos, você ora meia hora, passa a orar 1 hora por dia. Você ora só 20 minutos, passa a orar 40. Você jejua uma vez na vida, toda na morte. Só jejua quando tem consagração. Jejua toda semana. Aumenta o seu desempenho, que esse mal vai sair da sua vida. Mas se posicione na batalha. Você tem que se posicionar na batalha. Aí você faz isso. Oh meu Deus, a mulher orava 20 minutos, agora ora 1 hora. Ora 1h30 por dia. Ora 30 minutos de manhã, 30 minutos da tarde, 30 minutos da noite. Aí o demônio vai chegar lá no capiroto e fala assim, para aquela casa eu não volto mais, porque ele aumenta o desempenho, não dá para mim. Eu não aguento com aquele crente, porque quando eu perturbo ele aumenta o desempenho e não dá. Só assim nós vamos vencer o inimigo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então não confie só nas suas forças. Entregue as suas habilidades, procure ter habilidades. Entregue as suas habilidades na mão de Deus. Seja fiel, dê o melhor de si em tudo que você fizer. Se você estuda no colégio, faz um curso, dê o melhor de si. Está difícil? Estuda um pouco mais. Está difícil? Ora um pouco mais. O marido te persegue, a esposa te persegue, o filho te persegue, o vizinho. Ore um pouco mais. Aumente o seu desempenho de busca. Eu leio a Bíblia, irmão, e não consigo entender. Aumente o seu desempenho e peça ajuda a Cristo.